Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição da Escola Sabatina, de número 12. E antes de estudarmos, vamos abrir o nosso coração em oração e pedindo a direção de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, pedindo a Tua bênção no estudo da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre mim e sobre os meus irmãos espalhados por todos os lugares. Estamos todos em busca da Tua bênção, da Tua glória, da Tua presença, da Tua santidade. Nós somos Teus filhos e queremos ser mais semelhantes a Jesus. Dá-nos esta bênção, este presente do céu, que é o batismo do Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição desta semana tem como título A Obra do Espírito Santo. E o verso áureo: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo tem sido estudada e analisada durante todo o trimestre. Semana após semana, estamos buscando a direção do Espírito Santo e buscando entender as funções do Espírito Santo como estão reveladas na Palavra de Deus. A obra do Espírito Santo é produzir em você e em mim uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de confiança, não autoconfiança, mas confiança em Jesus. Uma vida transbordando de esperança. Isso não é exagero, mas uma realidade. O Espírito Santo realmente nos dá paz, alegria, confiança e contentamento. É uma alegria contagiante com aqueles com quem nos encontramos. Enquanto o mundo procura alegria e prazer nas drogas, no carnaval, nos prazeres do mundo, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos e filhas de Deus. E por isso a nossa alegria está em Jesus. Desfrutarmos prazer de servir, prazer de testemunhar, prazer de partilhar quão maravilhoso, quão bom, quão amigo e quão amável é Jesus, o nosso Salvador. O verso áureo é um texto bíblico que nos inspira. Nós nascemos da água e do Espírito para nos salvar. É uma necessidade básica, minha e sua, nascer da água e do Espírito, pensando em sermos salvos por Jesus Cristo. Mas vamos ser sim cheios do Espírito Santo para servir. A primeira necessidade nossa é nascer da água e do Espírito, para nos salvarmos. Mas a segunda é sermos cheios do Espírito Santo, agora para servir, para testemunhar, para salvar outros. Nós somos salvos para salvar. Nós somos salvos com um propósito. E qual é o propósito? Salvar. Grave esta frase na sua mente: salvos para salvar. Jesus não nos salva para nada. Jesus nos salva com um propósito santo e sagrado, para que você e eu nos tornemos agentes ganhadoras de almas. Isto faz sentido realmente. Na parte de domingo, convencer do pecado. Quando nós lemos João, abra sua Bíblia em João capítulo 16. Quando nós lemos aqui em João capítulo 16 e os versos 8 e 9, quando o Espírito Santo se dá a conhecer, mostrando quais as funções dele, ele começa dizendo assim, capítulo 16 e os versos 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo nos convence é do pecado, do nosso estado pecaminoso, de que nós estamos alienados de Deus, separados de Deus, já nascemos com a natureza pecaminosa,
Por isso nós necessitamos de um Salvador. O Espírito Santo nos convence deste estado pecaminoso, da nossa necessidade de Jesus Cristo como nosso Salvador. Graças a Deus, o Espírito Santo não permite que os filhos de Deus continuem na prática do pecado, porque ele convence do pecado e faz com que o pecado se torne repulsivo para mim e para você. Assim como Jesus, começamos a sentir aversão ao pecado. Primeiro, não praticamos o pecado porque Jesus não quer, mas ainda sentimos vontade de praticar o pecado. Mas não praticamos porque Jesus não quer. Esse é o início. Mas depois, no caminhar com Deus, na comunhão diária com Jesus Cristo, o Espírito Santo gera em você e em mim uma repulsa e uma aversão ao pecado, ao ponto de nós não praticarmos o pecado, não porque Jesus não quer, mas porque nós também não queremos. Nós já começamos a sentir repulsa e aversão pelo pecado. Aleluia! É isso que o Espírito Santo faz. Primeiramente, nós não pecamos porque Jesus não quer. Depois, o Espírito Santo gera em nós a aversão ao pecado. E então nós decidimos não pecar, porque nós também não queremos pecar. Sentimos aversão ao pecado. Em Romanos capítulo 2 e o verso 1, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 2 e o verso 1. Vamos ler o que Paulo diz aqui. Que mensagens devemos extrair desses versos? Romanos capítulo 2 e o verso 1. Aqui lemos: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Queridos, nós não podemos julgar a ninguém. Deus não nos constituiu como juízes. Deus quer que o Espírito Santo realmente nos convença do pecado e nós não devemos condenar ninguém. O Espírito Santo não é condenador, o Espírito Santo não é acusador. O Espírito Santo, ele tem a função de nos convencer do pecado como um amigo que nos convence do pecado. O Espírito Santo nos consola, nos conforta. O Espírito Santo nos ensina a ser misericordiosos para com aqueles irmãos nossos que estão pecando também. Por isso diz aqui, és inexcusável quando julgas. O Espírito Santo não me faz juiz e acusador, mas ele me ajuda a entender que assim como eu sou pecador, eu tenho que ser compreensivo e tolerante com aqueles que caem no pecado também. Aconselhar, advertir, mas não acusar. Não estenda o dedo, estenda a mão. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58 e vejam que é exatamente isso que o Espírito Santo faz por mim e por você. Longe de estender o dedo, antes, longe de cumprirmos com o papel de acusador, nós somos auxiliadores. Isaías capítulo 58, e vamos ler então o verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Percebam que a bênção de Deus, essa bênção maravilhosa prometida aqui em Isaías 58, não é para aquele que estende o dedo, aquele que é crítico, aquele que é acusador, porque Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo. Mas todos aqueles guiados pelo Espírito Santo, nascidos do Espírito Santo, eles são ajudadores, são consoladores, assim como o Espírito Santo é consolador. Ele conforta, ele anima os que caem, ele levanta os caídos. Em Mateus capítulo 7, verso 3, Mateus capítulo 7, verso 3, há uma advertência de Jesus para aqueles que têm a tendência de acusar.
Vejam, Mateus capítulo 7 e o verso 3 diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Jesus chama de hipócrita aquele que quer acusar, aquele que quer estender o dedo contra os irmãos da igreja. Queridos, Jesus com os pecadores sempre foi de muita misericórdia. Sempre dizia: vinde a mim, vós cansados, eu vos aliviarei. Nós devemos ajudar as pessoas carentes, as pessoas caídas. Somos testemunhas de Jesus, não somos promotores de acusação. Somos chamados a testemunhar de seu poder redentor, não a condenar os outros por seus erros. Jesus enviou o Espírito Santo como consolador, e você e eu somos chamados para sermos consoladores também. O Espírito Santo consola e convence do pecado, o mundo da verdadeira natureza do pecado. O problema fundamental de todo o pecado é que não acreditamos em Jesus e, portanto, rejeitamos o único que pode nos salvar do nosso pecado e culpa. Esse é o pecado que coloca o eu no centro das coisas. Somente o Espírito Santo pode nos abrir o coração e a mente à grande necessidade que temos de arrependimento e da redenção pela morte de Cristo em nosso favor. Como é que eu posso viver no pecado se sou nascido do Espírito? Todo aquele que é nascido da água e do Espírito não consegue viver na prática contínua do pecado. Não pode continuar pecando por hábito, por costume. O pecado na vida do cristão acontece por um incidente. Não foi planejado. Não é o hábito pecar. O hábito é viver na obediência a Deus. O hábito do cristão é viver na prática da obediência. O pecado surge esporadicamente na vida do cristão e ele o confessa no mesmo dia. Por isso diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos convence do pecado. Nós precisamos, Jesus, o Espírito, chamou o Espírito Santo de Paracleto, uma palavra rica em significado e que transmite a ideia de ajudador, advogado e consolador. Não acusador dos irmãos, nem promotor de acusação. Ele, o Espírito Santo, não é enviado por Jesus para nos condenar. E você também não foi chamado por Jesus para condenar ninguém, mas para ajudar a perceber a necessidade que temos da graça. É uma grande tragédia o fato de que os cristãos, por mais bem intencionados que sejam, muitas vezes abordem as pessoas que estão em pecado com um espírito acusador, em vez de abordarem as pessoas que estão em pecado de forma ajudadora e amorosa. Se saímos por aí apontando o pecado na vida das pessoas, estamos fazendo algo que Jesus não nos chamou para fazer. Afinal de contas, quem somos nós para apontar os pecados dos outros quando nós mesmos estamos talvez praticando os mesmos pecados? Por isso, queridos, é o Espírito Santo que convence do pecado. Quando você encontrar um irmão seu, um amigo seu em pecado, ore por ele, jejue por ele. É o Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado, ninguém mais. Na parte de segunda-feira, necessidade da justiça. Aqui em João capítulo 16, verso 8, primeiro diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, de que nós somos pecadores, somos perdidos e necessitamos de um Salvador. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos convence da justiça. Quem é a justiça? A justiça tem nome, e o nome da justiça é Jesus. Justiça tem nome, e o nome é Jesus. Um nome forte, um nome poderoso. Ele é o Senhor justiça nossa. Em Jeremias capítulo 23, verso 6, diz: o Senhor justiça nossa. Nossas justiças são trapos de imundícia, mas a justiça, que é Jesus, ela é perfeita, porque ele foi o único que viveu uma vida perfeita, uma obediência perfeita. O pecado tem nome, chama-se Satanás. A justiça tem nome, chama-se Jesus. O Espírito Santo
nos afasta do pecado, ou seja, o Espírito Santo nos afasta de Satanás. O Espírito Santo nos atrai para a justiça, ou seja, o Espírito Santo nos atrai para Jesus. Quando pensamos em pecado e justiça, a tendência é pensarmos em ações más e ações boas. Mas, queridos, justiça não são ações boas. Pecado não são ações más. Repito, justiça é uma pessoa, Jesus. E pecado é um ser chamado Satanás. O pecado e a justiça são duas pessoas. Satanás versus Jesus. Essa é uma revelação feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tira o foco das ações boas, das ações pecaminosas e coloca o foco na pessoa de Jesus, o Senhor Justiça Nossa. E na pessoa de Satanás, o pai do pecado. A justiça exigida pela lei é cumprida na vida perfeita de Jesus. Ninguém consegue cumprir com perfeição a lei de Deus, mas a justiça exigida pela lei é cumprida unicamente na vida perfeita de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5, e vamos ler o verso 10. Capítulo 5 e o verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O verso 9 diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. A salvação em Romanos, ela está centralizada na pessoa de Jesus. Não sou eu, não são as minhas boas ações, não são os meus méritos, mas é Jesus. É a cruz de meu Senhor Jesus Cristo, é o sangue derramado na cruz que me traz perdão e salvação. Em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, vamos ler o verso 15, não é? Hebreus capítulo 4 e o verso 15 e 16. Hebreus capítulo 4 e o verso 15 e 16. Aqui nós lemos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo foi o único que viveu sem pecado, desde que nasceu, sem pecado. Viveu e morreu sem pecado. Morreu pelos nossos pecados. Queridos, o verso 16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus Cristo é o centro da nossa salvação, é a base da nossa salvação. Hoje, Jesus vive para interceder por você, diz aqui em Hebreus capítulo 14, verso 15 e 16, empregando os méritos da sua morte em nosso favor, pois não temos a justiça necessária para a salvação. Isto quer dizer que você e eu somos salvos pelo sangue de Jesus, somos salvos pela obediência de Jesus, somente. Há pessoas que entendem que a obediência humana ajuda a conquistar a salvação. Não. A obediência humana só aparece na vida dos que já foram salvos. Aqueles que já foram salvos pelo sangue de Jesus, pela obediência de Jesus, eles também serão obedientes a Jesus, não para serem salvos, mas porque já foram salvos pelo sangue de Jesus. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, é o que diz ali, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Mesmo quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, mesmo quando nós praticamos boas obras, não são méritos nossos, porque é Jesus vivendo em mim, é Jesus vivendo em você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os méritos continuam sendo de Jesus. Você entendeu, meu querido irmão e amigo? Mesmo
as boas obras de obediência, a guarda dos mandamentos de Deus, tudo que de bom nós fazemos como cristãos salvos pelo sangue de Jesus, os méritos continuam sendo de Jesus. Porque é Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você. Na parte de terça-feira, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e agora do juízo. Que juízo o Espírito Santo nos convence? A Bíblia fala do juízo dos mortos. Você sabe que o juízo dos mortos começou em 1844, conforme a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14. Começou a purificação do santuário celestial em 1844, o juízo dos mortos. A Bíblia fala também do julgamento dos vivos, o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus, agora no tempo do fim, quando sair e for aprovado o decreto dominical de forma mundial, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios serão selados pelo selo da besta. Esse será o período, o tempo do juízo dos vivos. E depois disso virá então o fechamento da porta da graça. Mas queridos, aqui quando Jesus fala em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que juízo é este? Não está falando do juízo dos mortos, nem do juízo dos vivos, mas do juízo de Satanás. Por quê? O verso 11 explica. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, verso 11. Aqui, Jesus, ele mesmo explica o texto de João capítulo 16, verso 8. João capítulo 16, verso 8, está explicado na sequência. Capítulo 16, verso 11, diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por que Jesus diz que o príncipe deste mundo está julgado? Se o juízo celestial começou em 1844, por que Jesus diz que o príncipe deste mundo já está julgado? Ah, queridos, no juízo celestial que começou em 1844, começou pelos mortos e depois vai passar para os vivos. Mas o juízo de Satanás não é realizado neste juízo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando Jesus Cristo no Getsemane venceu a Satanás, decidiu morrer pelos pecadores, quando Jesus Cristo foi levado e condenado por Pilatos, quando Jesus Cristo foi levado para a cruz e crucificado no meio de dois ladrões, ali Jesus Cristo morreu esmagando a cabeça da serpente. Morreu esmagando a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça da serpente não será esmagada num tempo futuro. A cabeça da serpente já foi esmagada. Satanás já foi ferido de morte. Queridos, por isso Satanás está julgado. Até a morte de Jesus na cruz, todos os seres celestiais e os outros mundos que assistiam, todo este teatro do nascimento, da vida e da obra e da morte de Jesus Cristo aqui no planeta Terra, estava sendo assistido como um teatro para o mundo todo. E ninguém sabia se o Filho de Deus iria ganhar a vitória ou ia perder esta batalha contra Satanás. Existia sim a possibilidade de Jesus ganhar, existia a possibilidade também de perder. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, sem pecado, mas morreu pelos nossos pecados, ele esmagou a cabeça da serpente. Ali Satanás foi derrotado e ali se cumpriu o que está em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12. Por isso Jesus diz que quando ele morreu na cruz, Satanás foi condenado, foi julgado. Por que julgado? Porque até então Satanás era o representante da família humana no céu. Conforme nós já estudamos no livro de Jó, nos concílios celestiais, quando os representantes de todos os mundos compareciam diante de Deus, ia também o representante do planeta Terra, Satanás. Por isso Deus conversou com Satanás: de onde vens? E Satanás disse: eu venho de passear e andar pela terra.
aqui era o quartel-general de Satanás. Adão e Eva, quando pecaram, transferiram para Satanás a autoridade de governar e de representar o planeta Terra. Mas quando Jesus Cristo nasceu da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, quando Jesus Cristo viveu os 33 anos na terra sem pecado, quando Jesus Cristo morreu na cruz sem pecado, pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele esmagou a cabeça da serpente e ele reconquistou o direito de ser o representante da família humana, não mais Satanás, nunca mais Satanás, mas Jesus Cristo é o representante da família humana no céu. Ele responde por você e por mim, louvado seja Deus, é Ele que responde por nossa vida. Por isso, queridos, Satanás foi derrubado a primeira vez quando houve guerra no céu. Isso está em Apocalipse 12, verso 7. Houve batalha no céu, diz aqui, verso 7 do Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. E aí o verso 9 diz que eles foram expulsos. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Não se achou mais lugar no céu para ele. Foi expulso para a terra. Mas aqui ele venceu a Adão e tinha agora o direito de representar, de responder pelos negócios da terra. Isso durou por cerca de 4.000 anos, até Jesus morrer na cruz. Mas quando Jesus morreu na cruz, vejam, Apocalipse 12 e o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador dos irmãos de Cristo foi derrubado do céu, nunca mais retornou ao céu desde que Jesus morreu na cruz. Porque Jesus, ao ressuscitar, subiu ao céu e ele é o nosso representante. Ele é o nosso amigo e salvador. Satanás está restrito ao planeta Terra e aqui ficará para sempre, porque quando Jesus Cristo voltar, começam os 1000 anos e ele ficará selado aqui no abismo que se chama planeta Terra por 1000 anos e no final dos 1000 anos ele será queimado. Queridos, não mais terá acesso ao céu. Satanás está condenado. Não está pendente. A condenação de Satanás não é algo pendente, não é uma pendência, é uma coisa confirmada, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente. Ele derrotou Satanás na cruz. Derrotou Satanás ao ressuscitar e deixar o túmulo aberto, a sepultura vazia, e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele derrotou Satanás quando trouxe consigo uma multidão de salvos. Na sua ressurreição, uma multidão de salvos ressuscitou com Jesus Cristo como primícias dos mortos. Primícias daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E eles ascenderam ao céu com Jesus Cristo. Satanás está condenado. Queridos, por isso Jesus disse: o príncipe deste mundo, no capítulo 16 de João, voltando agora para o capítulo 16 de João, e o verso 11, Jesus confirma, dizendo: o príncipe deste mundo está julgado. Capítulo 16, verso 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele já foi julgado, já está condenado. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é que nos revela tais verdades. O Espírito Santo nos revela que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. O Espírito Santo nos revela que a justiça não são ações boas. A justiça tem nome, é Jesus. E o pecado tem nome, é Satanás. E o Espírito Santo nos revela que o juízo de Satanás está feito. Ele já está condenado. A cabeça já foi esmagada. Cristo já morreu e já ressuscitou. E já subiu ao céu. Só estamos esperando a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Para resgatar aqueles que foram comprados pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. E vamos ser arrebatados para o céu. Louvado seja Deus. A Bíblia aqui, na parte de terça-feira, fala de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, quando Pedro compara Satanás a um leão. Um leão que anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Mas, queridos, para vencer um leão chamado Satanás, só outro leão, chamado o leão da tribo de Judá.
Eu gostaria de ler para vocês Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, esse é o nosso leão. É o leão da tribo de Judá. O leão, Satanás, não é nada diante do leão da tribo de Judá, porque já foi derrotado. Apocalipse 5, verso 5, disse-me, eis aqui um dos anciãos, disse, não chores, João. Está falando de João. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cristo é o leão da tribo de Judá. Como cordeiro, Jesus morreu por você na cruz. Como leão da tribo de Judá, ele venceu Satanás. Ele é o vitorioso, único vencedor de todas as batalhas. Aqui diz, Satanás é um inimigo vencido. Jesus obteve a vitória. O sangue de Cristo nos libertou. Dia 6 de junho de 1944 é conhecido na história como o dia D. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas receberam o golpe decisivo na bem-sucedida invasão dos aliados à França, no dia 6 de junho de 1944, ficou claro que Hitler estava derrotado. No entanto, os 11 meses entre o dia D, 6 de junho de 1944, até o dia da vitória final, no dia 8 de maio de 1945, nesses 11 meses, houve uma grande matança. Satanás instigou Hitler para fazer uma grande matança nesses 11 meses em que ele já tinha sido derrotado. A vitória ocorreu no dia 6 de junho de 1944, mas ainda continuam existindo guerras até 8 de maio de 1945. E esse período foi o período de muitas mortes. Mas Hitler já estava derrotado. Assim também, queridos, Satanás já está derrotado desde quando Cristo morreu na cruz e esmagou a cabeça da serpente. Mas ele ainda continua agindo. Por que ainda ele está agindo? Porque são os movimentos da morte. Assim como uma serpente, quando tem a cabeça esmagada, ela não para de se mexer, ela ainda está se mexendo. A serpente, depois da cabeça estar esmagada, ela continua se movendo. E se você chegar bem perto da boca dela, o dedo, ela ainda pica. Mas não tem mais condição dela sobreviver. A cabeça já foi esmagada. Mas ela ainda é perigosa. Satanás ainda é perigoso. Mas a cabeça já foi esmagada. Sim, queridos. Por isso, temos que manter nossa vigilância, permanecer em Cristo, regozijando-nos na salvação que Jesus nos deu, na vitória de Jesus. A minha salvação depende do que Jesus fez por mim. É a justiça de Jesus, é a obediência de Jesus que me são creditadas. Jesus credita para você. E por que nós, filhos de Deus, precisamos obedecer os mandamentos de Deus? Não para nos salvar, mas porque fomos salvos pela obediência de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela justiça de Jesus. Na parte de quarta-feira, a certeza da salvação. Satanás gosta de lançar dúvida. Satanás gosta de fazer as pessoas sofrerem pela dúvida, não saberem se estão salvas ou perdidas. Pessoas que estão na igreja, são cristãos há décadas, mas ainda vivem no vale da dúvida. Estou salvo ou perdido, estou salvo ou perdido. Eles não sabem. Será que agrada a Deus ver os seus filhos viverem neste vale, neste sofrimento de dúvidas? Não. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 12 e 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9. Aqui não existe nenhuma dúvida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não existe nenhuma dúvida, nenhuma incerteza. São todas afirmativas de que nós estamos salvos em Jesus. Só nos perdemos se nos afastarmos de Jesus. A salvação está a permanecer em Jesus.
A perdição está em se afastar de Jesus. Jesus é o centro, e a base é o fundamento da nossa salvação. Não duvide, não tenha medo. Creia somente. Creia somente. Quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Grava esta frase. Jesus, não vejo como me perder olhando para Jesus. Pare de olhar para si mesmo. Satanás quer que você fixe os teus olhos em si mesmo. Olhe para Jesus. É ali que você tem que contemplar. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versos 12 e 13. Primeira carta de João, capítulo 5, e os versos 12 e 13. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está claro isso, irmãos? Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que afirmação! Deus poderia ser mais claro, o Espírito Santo poderia ser mais claro para dar para você e para mim a certeza da salvação? Eu, quando confesso os meus pecados cada noite, eu durmo em paz e seguro nos braços de Jesus. Eu durmo sempre com o perdão. Eu nunca durmo com o pecado, porque eu confesso os meus pecados antes de dormir. Eu repito, por que dormir com o pecado e perdido? Se eu posso dormir com o perdão e salvo em Jesus Cristo. Regozije-se na salvação, não duvide, não tenha medo, creia nisso tão somente. Em Romanos capítulo 8, verso 15 a 17, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8 e os versos 15 a 17, nós lemos aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Não, nós não vivemos em medo, porque o amor de Jesus expulsa fora o medo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Eis o que você e eu somos, filhos, adotados como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, quer dizer paizinho. O mesmo Espírito Santo testifica com nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos convence de que nós somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. E porque somos irmãos de Jesus, Ele virá nos buscar e vai nos levar e vai nos apresentar diante do Pai. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Toda a família de Jesus são todos os seus irmãos e irmãs comprados pelo sangue de Jesus. E o verso 17 aqui de Romanos 8 diz: e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Jesus herdar, nós herdamos juntamente com Ele. Não é lindo isso, querido irmão? Isso não é confortador? Saber que tudo que Jesus vai herdar do Pai, nós herdamos juntamente com Ele. Por isso diz aqui, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, é certo que aqui na terra nós sofremos com Jesus, por causa de Jesus, por dar testemunho de Jesus, para que também com Ele sejamos glorificados. Na volta de Jesus seremos glorificados, o corpo mortal será revestido de glória. Seremos imortais e incorruptos, porque receberemos a imortalidade de Jesus. Queridos, padecemos com Jesus, mas também seremos glorificados com Jesus, porque nós somos co-herdeiros dele. Co-herdeiros dele. O Espírito Santo é aquele que leva os pecados a Jesus. A morte substitutiva de Cristo nos reconciliou com Deus. Seu perdão nos liberta a fim de que tenhamos nova vida como filhos adotivos do Pai. Agora já não mais somos imundos, mas somos amigos de Deus. Mas andamos segundo o Espírito, Romanos 8,4. E colocamos nosso pensamento nas coisas espirituais, Romanos 8,5. Se não tivéssemos o Espírito de Cristo, não seríamos seus filhos e não pertenceríamos a Ele. Mas agora temos o testemunho do Espírito Santo que habita em nós. Ele testifica que pertencemos a Jesus e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo. Queridos, a minha preocupação, a sua preocupação, não é produzir frutos. Não se angustie por isso. A nossa preocupação deve ser uma só: permanecer em Cristo. Assim como um ramo separado da videira é um ramo seco, pronto para ser queimado, assim seremos nós, separados de Cristo. Mas se nós, os ramos, estivermos ligados na videira, que é Jesus, este ramo vai estar vivo, não seco, mas vivo, e ele vai produzir fruto. Naturalmente, o ramo que está ligado à videira, que é Jesus, vai produzir fruto. A nossa preocupação não é na produção dos frutos. A nossa preocupação, o nosso foco é no permanecer ligado à videira. Pare de olhar para si mesmo. Você é um ramo simplesmente, que precisa estar ligado à videira verdadeira. Isto é João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. A nossa preocupação é o permanecer em Cristo. Os frutos virão naturalmente, porque estamos ligados a Jesus. Estamos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é nos dado como um penhor, como um pagamento adiantado. Como prova de que você está salvo em Jesus Cristo, Deus nos dá um pagamento adiantado chamado do penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo é o pagamento inicial, ou o penhor da dádiva suprema da vida eterna e da imortalidade que nos serão dadas na segunda vinda de Jesus. Inicialmente, quando você é salvo por Jesus, é lhe dado então o quê? Um adiantamento, um pagamento inicial, chamado na Bíblia de o penhor do Espírito Santo. Aleluia por isso. Fale de fé, não de dúvida. Fale de esperança, não de desânimo. Fale de coragem, não de medo. E serão então luz no Senhor. Continuem a meditar na porta aberta que Cristo colocou diante de vocês, que homem algum pode fechar. Deus fechará a porta a todos os males, se quiserem dar-lhe uma chance. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá por vocês uma bandeira contra ele. Na parte de quinta-feira, o Espírito Santo e a esperança. O Espírito Santo, ele gera em mim e em você esperança. Eu costumo dizer que a esperança é o oxigênio na vida do cristão. A esperança é o oxigênio que eu respiro cada dia. A esperança da volta de Jesus. A esperança de ver Jesus Cristo face a face. A esperança de ouvir Jesus falando: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta esperança na bendita segunda vinda de Jesus é que nos dá ânimo para viver, é o oxigênio para a nossa alma. Essa esperança, ela está no nosso coração, implantada pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em você pelo Espírito Santo. E o amor de Deus, ele é derramado sobre você, no seu coração, não sozinho, mas ele vem junto com a esperança. O amor de Deus e a esperança estão arraigados. Em Romanos capítulo 5, verso 4. Romanos capítulo 5 e o verso 4 diz assim: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derrama em mim e em você o amor de Deus. Isso nos dá esperança. Esperança de ver Jesus Cristo face a face. Nós lemos também em capítulo 15, verso 13. De Romanos, capítulo 15 e o verso 13. Abra sua Bíblia. Vamos ler. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pela virtude do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo em você e em mim, nós temos o quê? Esperança. Não vivemos cabisbaixos, olhando para baixo. O cristão tem um rosto erguido para cima, para frente e para cima. Esperança, sorriso. Porque a nossa esperança
não é otimismo. A nossa esperança não é somente um otimismo vazio. Há diferença entre esperança e otimismo. O que é otimismo? A lição explica. O otimismo é uma pessoa acreditar que a economia vai melhorar mesmo quando tudo está dando errado. Otimismo é otimismo em relação ao tempo, à economia, às notas escolares, às finanças. A esperança não é um otimismo cego. A esperança, ela tem fundamento, porque a esperança, ela está fundamentada numa pessoa chamada Jesus. Ele veio a primeira vez, viveu uma vida santa, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, vós também estareis. João capítulo 14, verso 1 a 3. A nossa esperança está fundamentada numa pessoa, e o nome dela é Jesus. Não é otimismo. Para ser otimista não precisa ser cristão. Muitas pessoas são ateias, são pagãs e são otimistas. Mas, queridos, para ter esperança, não pode ser ateu. Para ter esperança de vida eterna, tem que ser cristão, tem que amar a Jesus, porque a esperança está fundamentada na pessoa de Jesus. A esperança nos faz acreditar que Deus vai cumprir o que Ele disse, pois Ele é fiel e verdadeiro. O Senhor provou que é digno de confiança. Nosso Rei não se abala. Sua imutabilidade e verdade são o fundamento da nossa esperança. A esperança inspira. A esperança renova as nossas forças. A esperança nos faz cantar e ser alegres. A esperança é essencial para a nossa vida. Se não temos esperança, qual é o propósito da nossa vida? Ter esperança, portanto, é muito, muito mais do que ser otimista, porque a esperança se baseia em Jesus. A esperança do advento. Eu respiro dia e noite o oxigênio da esperança da segunda vinda de Jesus. Todos os dias eu clamo: ora vem, Senhor Jesus. Por que demoras, querido Jesus? Por que demoras? Quantas semanas mais? Quantos sábados mais? Quantos dias mais, querido Jesus? Estou com saudade do Senhor. Volte logo, querido Jesus. A esperança no advento de Jesus. Como essa esperança influencia a tua vida, meu irmão? Como é que podemos desenvolver um estilo de vida que reflita a esperança em vez do desespero? Quando o mundo está em desespero, nós, os que cremos em Jesus, temos esperança de um mundo melhor. Não de uma nova ordem mundial, de acordo com os homens, mas de um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova vida eterna. Eterna. Queridos, eu não podia terminar a lição sobre o Espírito Santo sem falar das nossas duas grandes necessidades. Portanto, eu termino falando das minhas duas grandes necessidades. Quais são? A chuva temporã e a chuva serôdia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Joel. Abra a sua Bíblia no livro de Joel. Joel, capítulo 2, e o verso 23. Joel, capítulo 2, verso 23, diz assim: Ele e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Você, filho de Deus, filha de Deus, essa mensagem é para você. Vós, filhos de Sião, nós somos filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Por quê? Por quê? Ele nos dará ensinador de justiça. Quem é esse ensinador de justiça? Jesus Cristo, o Senhor justiça nossa. E Ele fará descer a chuva. Jesus fará descer sobre você, sobre a sua igreja, a chuva. Que chuva? A temporã e a serôdia no primeiro mês. Vai chegar um momento em que a chuva temporã e a serôdia serão derramadas ao mesmo tempo. Mas, queridos, enquanto a chuva serôdia não é derramada sobre a igreja de Deus, nós precisamos continuar recebendo a chuva temporã. Cada dia temos que receber a chuva temporã na nossa vida. Nós não vamos poder receber a chuva serôdia se não estivermos recebendo o quê? A chuva temporã.
Vivemos hoje entre dois grandes derramamentos do Espírito Santo. A chuva temporã ocorreu no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. E a chuva temporã do Espírito Santo fez com que almas se convertessem, a igreja se reavivasse. E o evangelho foi pregado no mundo todo nos dias de Paulo, já no primeiro século. Foi o resultado da chuva temporã do Espírito Santo. Porém, Deus está prometendo uma chuva muito mais torrencial, muito mais forte, chamada a chuva serôdia. O livro de Joel fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Deus está preparando para você, meu querido irmão, esta chuva poderosa. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência dos fertilizantes aguaceiros da chuva temporã, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão. Então a chuva temporã é para a semeadura, a chuva serôdia é para a colheita. O Senhor utiliza esses elementos da natureza, chuva temporã e chuva serôdia, para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro, o processo do crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Lastimavelmente, muitos deixam de receber a chuva temporã, pensando e se regozijando em receber a chuva serôdia. Isto é um engano. Ninguém vai poder receber a chuva serôdia sem primeiro ter recebido a chuva temporã do Espírito Santo. Você nasce da água e do Espírito e você precisa receber diariamente a chuva temporã do Espírito Santo, preparando a sua vida para receber a chuva serôdia, que vai ser um batismo do Espírito Santo muito mais poderoso. Muitos não têm obtido todos os benefícios que Deus tem dado através da chuva temporã. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Não. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. Testemunhos para Ministros, página 506, 507. Queridos, nós temos que viver uma vida de confissão, confessando os nossos pecados diariamente e recebendo os aguaceiros da chuva temporã do Espírito Santo na nossa vida, preparando-nos para a chuva serôdia. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Busque agora o batismo do Espírito Santo. Busque agora a chuva serôdia na sua vida. Se você está clamando pela chuva serôdia, confessando os seus pecados todos os dias, é porque você já está sendo abençoado com a chuva temporã do Espírito Santo. Assim, queridos, buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Agora, isso está no Evangelismo, o livro Evangelismo, página 701. Agora, no livro Eventos Finais, página 188, diz assim: a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade do nosso desejo. Quão forte é o seu desejo de receber o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo? Quão forte, quão grande é o seu desejo de receber? A medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade do nosso desejo. A fé, exercida nesse sentido, e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Eventos Finais, página 188. Não estamos suficientemente dispostos a insistir com o Senhor com as nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo.
O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deus quer que você o importune, orando, orando, orando e clamando: dá-me o batismo do Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono de Deus. Não cesse de pedir, porque enquanto você estiver pedindo, você já está recebendo, meu querido irmão. E eu termino agora, meu querido, falando de um garoto. Um garoto que tinha uma pomba tão mansinha, tão amável, tão amiga dele, que pousava no ombro dele, comia na mão dele. Veja a intimidade que ele tinha com a pomba. Mas um dia, esse menino colocou o alimento na mão, e quando a pomba voou e veio para a mão dele para comer o alimento, ele fechou a mão. Quando ele fechou a mão, a sua pomba voou e ficou de longe. Novamente ele abriu a mão cheia de alimentos, e a pomba novamente voou para junto dele. Quando estava chegando para comer o alimento na sua mão aberta, ele novamente fechou a mão. E novamente a pomba se retirou. E agora ela estava temerosa, estava em dúvida. Pela terceira vez, ele abriu a mão cheia de alimento. E a pomba demorou um pouco, hesitou um pouco, mas finalmente a pomba veio novamente e pousou na mão dele. E quando ela foi para comer do alimento, ele novamente fechou a mão dele. A história conta que esta pomba voou para nunca mais voltar. Ela nunca mais voltou. Aquele garoto perdeu a amizade, a companhia e a presença da sua pomba. Queridos, comparando isso com a pomba celestial, o Espírito Santo, muitas vezes nós estamos brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Com o Espírito Santo não se brinca. O Espírito Santo é amigo, consolador, confortador, e ele quer nos ajudar. E muitas vezes nós pecamos e insistimos na prática dos pecados que ele já nos convenceu. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E pode ser que chegue um momento, querido irmão, querido amigo, que o Espírito Santo não retorne mais. Depois, veja este texto que foi escrito pela serva do Senhor em Bible Echo, de junho de 1888. Está no livro A Vinda do Consolador, na página 194. Aqui diz: depois de ter Deus mostrado aos indivíduos os seus pecados, e lhes ter dado graça para vencer, e ter seu Espírito por muito tempo lutado com eles, então o Senhor não operará um milagre para evitar os seguros resultados de se rejeitar o Espírito e persistir numa conduta errada. Há um limite para sua graça e misericórdia. E quando esse limite é ultrapassado, a ajuda do seu Espírito, tão vilmente recusado e insultado, é afinal retirada, e a alma é entregue ao pior dos tiranos, o poder de uma vontade pervertida. Se estamos intimamente relacionados com coisas sagradas e todavia não nos damos conta da sua importância, o coração ficará tão empedernido que os mais ferventes apelos não conseguirão levá-lo à contrição. Não vamos brincar com o Espírito Santo. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos pedir perdão a Jesus Cristo cada dia. Buscar de Jesus Cristo o perdão, buscar de Jesus Cristo o batismo do Espírito Santo. Vamos continuar fazendo do Espírito Santo um amigo, um consolador. Que o Espírito Santo cumpra com a missão dele na tua vida. E eis que o Consolador virá, e quando ele vier, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo enche a sua vida, meu querido irmão, hoje e para sempre, até a volta de Jesus. Deus te abençoe.